Avó revela segredos sombrios, tio abusador e a morte que mudou tudo na família. Na pequena cidade de São Vicente, sob a sombra da velha árvore da Praça Central, um funeral se tornava o epicentro de uma tempestade de emoções. Ana voltou para casa ao receber a notícia da morte de sua avó, a matriarca que todos no bairro conheciam como sinônimo de força e sabedoria. Porém, ao chegar na sua antiga moradia, cercada por rostos conhecidos e expressões de condolências, ela percebeu que não eram apenas lembranças agradáveis que a aguardavam. Havia segredos sombrios escondidos em cada canto. O caixão estava coberto de flores brancas, mas palavras garabadas, com a tinta já desbotada, revelavam um passado que todos na comunidade preferiam esquecer. Ana, com a carta em mãos, sentiu um frio na barriga. A menção a seu tio, um homem respeitado e admirado, e a detalhes que pareciam insinuações de abusos, a chocaram profundamente. Enquanto a cerimônia seguia, murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca. Como a avó, que todos viam como um pilar da força, podia ter guardado tais segredos? Ana observou o rosto do tio, impassível, mas que parecia carregar um peso imenso. Ou talvez um orgulho silencioso. Socorrendo-se de memórias da infância, Ana tentava se lembrar do homem que conheceu. Aqueles sorrisos nas festas de família poderiam esconder a verdade que agora havia se revelando. Ela mal sabia que essa descoberta era apenas a ponta do iceberg. A cada novo dia, enquanto o luto seguia seu curso, novos fragmentos da verdade começaram a aparecer. Comentários sutis nas conversas dos vizinhos. Olhares que trocavam fulgor de reprovação e tristeza. Ana, cada vez mais envolvida, não conseguia ignorar as ligações sutis que uniam sua avó e seu tio, em uma rede obscura de segredos. E aí a ameaça começou a pairar. A expressão de seu tio transicionou de inocente para hostil. Ele passou a insinuar que, caso Ana decidisse revelar a história, a memória da avó seria destruída. Ele não hesitaria em expor verdades que permeavam não apenas seus laços de sangue, mas toda a comunidade. A cada encontro, Ana sentia a presión como un nó na garganta, transformándose en un dilema cruel. Proteger a imagem da avó que todos amavam ou lutar por uma verdade que a libertaria? E foi em meio a esses pensamentos tumultuados. Que uma revelação surpreendente tomou conta dela. Uma conversa furtiva entre duas amigas de sua avó, cheia de suspiros e sussurros, trouxe à tona um novo aspecto da história. Seria possível que sua avó, aquela mulher forte, também tivesse sido uma vítima? Uma vítima que, em vez de buscar ajuda, optou por silenciar para proteger a própria família. Ana se viu no meio de um redemoinho, questionando não apenas a reputação da avó, mas também sua própria sanidade. Segredos ancestrais pareciam persegui-la, estando suas relações e a paz que parecia ter resgatado. As paredes da casa antiga, que guardavam os risos da infância, agora pareciam sussurrar segredos perturbadores. E na calada da noite, ela se perguntava até onde iria em busca da verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana se sentia perdida em um mar de pensamentos confusos. A revelação do passado de sua avó não saía da cabeça. Com um nó na garganta, caminhou pelos corredores da velha casa, agora repleta de sombras e olharados sufocantes. O eco dos risos da infância parecia distante, quase irreal. O peso da verdade a seguia como uma sombra, pronta para se revelar a qualquer instante. Depois do funeral, ela decidiu se encontrar com uma amiga da avó. A Dona Edith, uma mulher que sempre foi vista como uma figura protetora naquela comunidade. O olhar de Dona Edith era cortante e Ana notou que havia algo mais ali. Algo que a mulher parecia hesitar em dizer. O calor da tarde invadindo a pequena sala era desconfortável, quase opressivo. Eles falavam sobre segredos, sobre o irmão da sua avó, disse Dona Edith, puxando o ar com dificuldade. Ana sentiu o estômago revirar. O que mais ela poderia descobrir? A mulher prosseguiu. Olhares furtivos, murmúrios entre dentes. Mistérios que saíam do silêncio de anos. Havia uma criança que ninguém sabia. A verdade é que seu tio não era apenas um homem respeitado. Ele era mais. Era uma face escondida. E sua avó, Ana, ela não era só uma heroína, como todos pensavam. Ela lutou muito, as palavras de Dona Edith pareciam ecoar, como se o tempo parasse. Um frio percorreu a espinha de Ana. Uma criança? O que isso significava? Como sua avó poderia ter escondido algo desse tipo? A angústia a envolveu. Era uma teia de segredos que se apertava em torno dela. Dona Edith revelou que o irmão da avó, o pai de Ana, tinha uma reputação manchada, cheia de rumores obscuros. Mas a reviravolta veio quando ela mencionou um nome: Miguel, seu tio, não apenas um homem admirado, mas alguém temido. O que Ana acreditava ser uma branda perda de um ente querido estava prestes a se transformar em um tremendo vendaval. Nesse momento, a porta da casa se abriu abruptamente. Um ruído ensurdecedor. Miguel, o tio, entrou sem avisar, com a expressão de um homem que acaba de cometer um crime. A tensão no ar cresceu como um trovão prestes a explodir. O olhar de Ana se cruzou com o de Miguel e ela viu a raiva pulsando em suas veias. Ele a encarava como se soubesse exatamente o que Dona Edith havia revelado. O que você contou a ela? Miguel rosnou. Sua voz estava carregada de um veneno amargo. Ana sentiu seu coração disparar. O ambiente ficou pesado e todos os olhares da casa se voltaram para eles. O silêncio foi quebrado. A verdade de sua avó, do tio e do passado estava à beira de uma explosão. Miguel avançou e Ana percebeu que a luta por proteger a memória da avó se tornava mais complicada. Não era apenas uma barreira protegendo o passado. Era um campo de batalha. Você não tem ideia do que realmente está acontecendo. Miguel ameaçou. Sua voz tremia. Ele parecia prestes a quebrar.
Ana sentiu seu corpo vibrar de medo e, ao mesmo tempo, um impulso incontrolável de ir até a verdade. O que mais ela poderia descobrir? O que salvaria a sua alma a partir daquele momento? Uma luz brilhou em seus olhos e, com um movimento rápido, ela puxou um envelope que havia encontrado na casa. Era um documento, um registro de uma hospitalização, um nome familiar e um diagnóstico perturbador. O que estaria oculto aí? Antes que pudesse começar a desvendar, Miguel agarrou seu pulso. A ferocidade nos olhos denunciava o desespero. Não faça isso, Ana! Sua voz era um sussurro cortante. O que significava essa súplica? Desespero? Proteção? Um silêncio mortal tomou conta da sala, e Ana sabia que a próxima decisão mudaria tudo. Até onde ela iria para descobrir a verdade? O que estava em jogo, além da memória de sua avó, estavam segredos que poderiam abalá-los a todos. O ambiente se tornava irrespirável. Ana podia sentir a tensão pulsando entre ela e Miguel, como um fio prestes a romper. Ele segurava seu pulso firme, quase doloroso, e a súplica em seu olhar não deixava dúvidas. Não era só sobre a avó. Era sobre o que eles eram, o que tinham construído e, acima de tudo, o que estavam prestes a perder. Me solta! Ela gritou, chocando a todos ao redor. A voz dela soou mais forte do que pretendia, reverberando na sala como um trovão. Ouvindo isso, Miguel hesitou por um instante, mas então seu olhar endureceu. Se você abrir essa porta, não haverá como voltar atrás. Ele a advertiu, a voz baixa e ameaçadora. Ana sentiu frio na espinha. O que ele poderia fazer? O que ele sabia? Um silêncio pesado se instalou, e a tensão no ar era palpável. As paredes pareciam ouvir a conversa, ansiosas por uma revelação. Ela poderia abrir aquele envelope e salvar alguém, ou manter tudo como estava e proteger a memória de sua avó. O passado se tornava um labirinto, e ela estava no centro dele. Com um movimento rápido, ela conseguiu se libertar do aperto dele. O envelope estava em suas mãos, e todos os olhos na sala se voltaram para ela. Havia medo na expressão de Dona Edith, mas também uma pitada de esperança. Ana respirou fundo, decidida. Vou descobrir a verdade, declarou, com a voz tremendo. Mais de determinação do que de medo. Quando ela abriu o envelope, um papel amarelado surgiu e o que estava escrito ali a deixou paralisada. Um documento médico. O nome do tio estava escrito em letras garrafais. O laudo era claro. Diagnóstico de transtornos de controle de impulso e uma menção a um histórico familiar de violência. O que é isso? A voz de Miguel cortou o ar, carregada de desespero. Ele parecia prestes a desmoronar. Ana olhou para ele, a mente uma tempestade. As peças começaram a se encaixar, mas com uma nova dimensão. Não era apenas um homem respeitado. Ele tinha algo mais profundo e obscuro. Algo que afetava a família inteira. Ao olhar para Miguel, Ana percebeu que ele não era o único culpado. Havia algo grudado na história da família que envolvia sua avó. Miguel, em um movimento desesperado, deu um passo à frente e agarrou o documento com força. Ele estava começando a perder o controle. Não pode fazer isso, Ana! Gritou, mas os olhos dele estavam cheios de pânico. Uma parte de Ana queria recuar.
Mas uma outra parte queria saber mais. Os murmúrios na sala cresceram. Dona Edith estava visivelmente abalada, enquanto outros parentes trocavam olhares preocupados. Segredos dançavam entre eles, e a verdade parecia escorregar entre os dedos de Ana. E então, como se uma bomba tivesse estourado, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura familiar entrou, seu olhar cheio de raiva e confusão. Era a mãe de Ana, que havia estado distante durante anos, mas que agora estava ali, no centro daquela tempestade. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar. Ana olhou para a mãe, sem palavras, e então para Miguel, que parecia paralisado. A tensão era como um fio prestes a se romper. Tudo que Ana acreditava saber sobre sua família desmoronava em questão de segundos. Você precisa saber a verdade, mãe! Ana finalmente gritou, a urgência tomando conta dela. O eco das palavras atingiu todos ao redor como um grito de guerra. O olhar da mãe se virou para Miguel e Ana podia sentir a fraqueza no ar. A verdade estava tão próxima. O que mais eles escondiam? O que viria a seguir? A tempestade de segredos estava prestes a atingir um ponto de ebulição. E Ana estava no centro. Qual seria o custo da verdade? E quem mais seria arrastado para essa tempestade? Ana olhou para a mãe, que havia acabado de entrar, e sentiu um nó na garganta. A atmosfera estava carregada, e os olhos de todos na sala estavam fixos nela, esperando por uma explicação. A tensão aumentou e ela percebeu que seu coração estava batendo forte, como se estivesse prestes a explodir. Mãe, você precisa saber o que está acontecendo aqui! Gritou Ana, tentando manter firmeza na voz, mas sentindo desespero se aproximar. A mãe dela, com os olhos arregalados, parecia atordoada. Miguel ainda estava em pé, tenso, agarrando o documento com mãos trêmulas. A mãe de Ana se virou para ele, o olhar transbordando confusão e raiva. O que você fez, Miguel? A pergunta saiu como um sussurro, mas era um grito disfarçado. O silêncio na sala era tão intenso que poderia ser cortado com uma faca. Ana sabia que a bomba estava prestes a explodir. Nesse momento, Miguel, quase como se estivesse em transe, olhou para o fundo da sala. O coração de Ana parou por um segundo. Uma figura conhecida, mas não identificada, estava parada ali. Era Luísa, sua prima, que havia se afastado da família há anos. Ela tinha uma expressão pálida e olhos vermelhos, como se tivesse chorado. O ruído do murmúrio das pessoas aumentou e Ana sentiu que o chão havia se aberto sob seus pés. O que você está fazendo aqui? Miguel exclamou, o tom de sua voz repleto de pavor e raiva. O rosto dele havia mudado. Não era mais o tio respeitado. Agora ele parecia um criminoso com medo de ser descoberto. Luísa avançou, seus passos decididos, e Ana sentiu uma onda de emoções. O que ela diria? O que mais poderia ser revelado? Eu não poderia ficar de fora. Luísa disse, a voz firme, mas com traços de tristeza. A verdade precisa vir à tona, e você sabe disso. Você não entende o que está fazendo. Miguel gritou, a voz alta como um trovão, interrompendo a tensão com um som estrondoso. Você quer destruir tudo o que construímos? Ana olhou de Miguel para Luísa, cada um representando uma parte da sua história. Era um choque. Sua mente estava em turbilhão. E ela sentia que havia muito mais por trás daquela conversa. A cada palavra trocada, mais segredos estavam à beira de se revelarem.
Miguel, você precisa parar de esconder, Luísa insistiu, as lágrimas começando a correr pelo rosto. Precisamos ser verdadeiros uns com os outros. A avó tinha medo. E ela não foi a única. Ana piscou, confusa. Ela não entendia. O que Luísa queria dizer? Havia mais? E de repente, como se um fio invisível tivesse se rompido, Luísa lançou uma bomba que fez o coração de Ana parar por um instante. Não foi só o tio. A avó teve um relacionamento secreto, como um homem que não era da família. E eu sou fruto desse relacionamento. O choque na sala foi palpável. O ar parecia ter se tornado denso. A verdade explodiu em fragmentos, e cada pedacinho parecia atravessar a sala como vidros quebrados dançando pelo vento. Os rostos ao redor mudaram de expressões normais para um pânico generalizado. Ana sentiu um frio nauseante ao ouvir aquelas palavras. Luísa, sua prima, era também o quê? A filha de outro homem? Isso mudava tudo. As memórias da avó e os laços familiares estavam prestes a se desfazer como um castelo de cartas. Miguel ficou em choque, a boca aberta, como se em busca de palavras, mas nada saía. Dona Edith, branca como um lençol, murmurou algo inaudível. A mãe de Ana olhou entre os dois, o semblante cada vez mais confuso e ferido. Havia uma mistura de dor e indignação em seus olhos. Como você pode fazer isso, Luísa? Miguel finalmente conseguiu dizer, a voz um sussurro trêmulo. Ana olhou para Luísa. Seu rosto estava transbordando de emoções, tristeza, raiva, mas também uma determinação que antes não via. O que significava isso para a família? O que a verdade de Luísa revelava sobre a avó e o tio? A verdade envolvia todos eles agora. O que mais havia escondido entre eles pelas sombras? A vida de Ana iria mudar completamente. E ela se sentiu perder o equilíbrio. Com tudo à beira de explodir, Ana soube que sua busca pela verdade acabava de começar. Ela olhou para o envelope em suas mãos e em um impulso pensou, o que mais está guardado aqui? Ana olhou para Luísa, incrédula, o coração acelerado. Como era possível que tudo isso estivesse acontecendo? Ela sentiu a atmosfera na sala mudar. Um clima denso, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente, e a realidade do que estava sendo revelado parecia imensa. O que mais ela descobriria? Miguel, agora com o rosto pálido, recuou alguns passos, como se cada revelação o atingisse como uma sequência de socos. Ana pôde ver o desespero em seus olhos. A raiva que antes pulsava agora se misturava ao medo. Dona Edith e a mãe de Ana trocavam olhares carregados de perguntas não ditas. Mas o silêncio predominava. Aquela situação estava prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? A mãe de Ana finalmente perguntou, a voz trêmula, mas autoritária. Luísa, como você pode afirmar algo tão sério assim? Luísa respirou fundo, a expressão de tristeza misturada a uma determinação que ela nunca havia visto antes. Eu vim aqui para expor a verdade. Não dá mais para esconder, disse ela, quase sussurrando, mas com uma firmeza impressionante. O que estava por vir foi inesperado. Miguel encarou Luísa, a raiva em seus olhos se transformando em algo mais profundo. Um desespero misturado ao reconhecimento. Ana percebeu que ele não estava apenas triste pelo que estava sendo revelado, mas que havia algo mais que o relacionava à prima.
O ambiente se tornava insuportável. Cada pessoa na sala sentia o peso das revelações. Mas a tensão parecia ainda mais grave quando Luísa disse: Miguel não é só tio, ele é meu pai. O choque foi desenhado em cada rosto presente. O silêncio invadiu a sala como um maremoto, e Ana viu Miguel receber a notícia como se um bólido tivesse atingido seu peito. Ele ficou parado, sem palavras, apenas olhos arregalados e lábios trêmulos. O quê? Ana gritou, fazendo ecoar a confusão. Isso não pode ser verdade! Mas no fundo, uma parte dela começou a sentir que tudo fazia sentido. A avó sempre fora uma mulher enigmática. E agora, quando começava a juntar as peças, a história parecia se desdobrar de um jeito que ela nunca imaginara. Sempre soube que a história da nossa família era complicada, mas nunca imaginei que chegasse a isso. Murmurou a mãe de Ana, pálida como uma folha. Tem papel! Dona Edith! Com a expressão perdida, parecia ter envelhecido em segundos. Não era só sobre a avó. Estava destinada a ser mais difícil. Ela sussurrou, como se estivesse falando para si mesma, mas todos podiam ouvir. Ana sentiu um frio na espinha. Havia algo mais e ela sabia disso. Mas o quê? O que mais tinha sido escondido sob o peso dos segredos familiares? O que mais poderia ser revelado? Miguel balançou a cabeça, ainda paralisado. Não pode ser. Oh! Ele finalmente disse, a voz tão baixa que parecia quase um lamento. Como você soube disso, Luísa? A resposta da prima foi instantânea. A avó me contou. Um segredo preservado, uma memória guardada. Eu sempre soube que existia algo mais, algo que nunca podia ser revelado. E o medo de que isso nos separasse era maior que nós. Ana sentiu que o chão sob seus pés chacoalhava. O que mais havia sido escondido? Ela olhou para o envelope em sua mão novamente. O que mais e quem mais fazia parte da teia de mentiras? Miguel, diante da tela de renúncia que sua vida se tornara, começou a chorar. Algo dentro dele quebrou. E então, enquanto a sala estava mergulhada no caos emocional, a porta se abriu mais uma vez. Dessa vez, era um homem. O coração de Ana parou. Ele parecia familiar. E quando as luzes o iluminaram, ficou claro. Era o pai dela. Ele havia desaparecido há anos. Uma parte da história que todos preferiam deixar enterrada. Que está acontecendo aqui? Disse ele, a voz cheia de confusão. O olhar dele passou de cada um dos presentes até finalmente chegar a Ana. No entanto, havia um brilho de reconhecimento em seus olhos que transformou a pergunta em algo mais profundo. Ana sentiu um nó na garganta. Vou descobrir a verdade! Gritou, porém, agora com um novo foco. Havia muito mais em jogo do que ela poderia ter imaginado. O que mais o pai dela saberia? A tempestade de segredos apenas começava, e Ana sabia que, se desejasse entender tudo, teria que abordar mais do que a revelação de Luísa e Miguel. A pergunta ecoava em sua mente. Que verdade devastadora seria trazida à tona? E como isso transformaria o que restava de sua família? Ana olhou para Luísa, incrédula, o coração acelerado. Como era possível que tudo isso estivesse acontecendo? Ela sentiu a atmosfera na sala mudar. Um clima denso, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente, e a realidade do que estava sendo revelado parecia imensa. O que mais ela descobriria? Miguel, agora com o rosto pálido, recuou alguns passos, como se cada revelação o atingisse como uma sequência de socos. Ana pôde ver o desespero em seus olhos. A raiva que antes pulsava agora se misturava ao medo. Dona Edith e a mãe de Ana trocavam olhares carregados de perguntas não ditas, mas o silêncio predominava.
Aquela situação estava prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? A mãe de Ana finalmente perguntou. A voz trêmula, mas autoritária. Luísa, como você pode afirmar algo tão sério assim? Luísa respirou fundo. A expressão de tristeza misturada a uma determinação que ela nunca havia visto antes. Eu vim aqui para expor a verdade. Não dá mais para esconder, disse ela, quase sussurrando, mas com uma firmeza impressionante. O que estava por vir foi inesperado. Miguel encarou Luísa, a raiva em seus olhos se transformando em algo mais profundo. Um desespero misturado ao reconhecimento. Ana percebeu que ele não estava apenas triste pelo que estava sendo revelado, mas que havia algo mais que o relacionava à prima. O ambiente se tornava insuportável. Cada pessoa na sala sentia o peso das revelações, mas a tensão parecia ainda mais grave quando Luísa disse: Miguel não é só tio. Ele é meu pai. O choque foi desenhado em cada rosto presente. O silêncio invadiu a sala como um maremoto. E Ana viu Miguel receber a notícia, como se um bólido tivesse atingido seu peito. Ele ficou parado, sem palavras. Apenas olhos arregalados e lábios trêmulos. O quê? Ana gritou, fazendo ecoar a confusão. Isso não pode ser verdade. Mas no fundo, uma parte dela começou a sentir que tudo fazia sentido. A avó sempre fora uma mulher enigmática. E agora, quando começava a juntar as peças, a história parecia se desdobrar de um jeito que ela nunca imaginara. Sempre soube que a história da nossa família era complicada, mas nunca imaginei que chegasse a isso, murmurou a mãe. Ana, pálida como uma folha de papel. Dona Edith, com a expressão perdida, parecia ter envelhecido em segundos. Não era só sobre a avó. Estava destinada a ser mais difícil. Ela sussurrou como se estivesse falando para si mesma, mas todos podiam ouvir. Ana sentiu um frio na espinha. Havia algo mais e ela sabia disso. Mas o quê? O que mais tinha sido escondido sob o peso dos segredos familiares? O que mais poderia ser revelado? Miguel balançou a cabeça, ainda paralisado. Não pode ser. Ele finalmente disse a voz tão baixa que parecia quase um lamento. A porta se abriu novamente com um estrondo. Desta vez era um homem. O coração de Ana parou. Ele se parecia com alguém que ela conhecia, mas há muito tempo não via. Era o pai dela. Ele havia desaparecido há anos, uma parte da história que todos preferiam deixar enterrada. O que está acontecendo aqui? Disse ele, a voz cheia de confusão. O olhar dele passou de cada um dos presentes até finalmente chegar a Ana. No entanto, havia um brilho de reconhecimento em seus olhos que transformou a pergunta em algo mais profundo. Ana sentiu um nó na garganta. Vou descobrir a verdade! Gritou, mas agora com um novo foco. Havia muito mais em jogo do que ela poderia ter imaginado. O que mais o pai dela saberia? Miguel parecia prestar atenção a algo além do visível. O olhar dele mudou de raiva para desespero. Ele olhou para o pai de Ana, então para Luísa e de volta para Ana. E nesse movimento, como uma atmosfera elétrica, todas as revelações se tornaram um só. Você, começou Miguel, a voz tremendo. Você não pode estar aqui. O pai de Ana se aproximou, e agora Ana estava tremendo. O que ele faria? O que ele revelaria? Sempre soube que havia algo a mais, disse o pai, a voz tensa. E precisava voltar para fazer a coisa certa.
Ana olhou para ele, confusa, enquanto o pai puxava algo do bolso. Era um pequeno objeto dourado, com detalhes intricados. Um pingente. Ela reconheceu o objeto imediatamente. Isso pertence à sua avó, ele falou, a voz cheia de emoção. E não é só isso, também pertence a você. Um sussurro percorreu a sala. O silêncio era palpável e Ana sentiu seu coração disparar. O que isso significava? O que era aquele pingente? A revelação estava prestes a acontecer. O pai de Ana olhou profundamente em seus olhos e, após um momento de hesitação, acrescentou: A verdade é que sua avó não era quem você pensava que era. Você é minha filha, não dela. Ana ficou em choque, sua mente correndo com todas as possibilidades. O que mais estava escondido? O que a avó havia feito? E como tudo isso afetava Luísa e Miguel? A tempestade de segredos apenas começava, e Ana sabia que se desejasse entender tudo, teria que abordar mais do que a revelação de Luísa e Miguel. O que mais ela descobriria? Beirando lábios temendo, segurou o pingente, sussurrando: O que mais você não me disse? Ana olhou para o pingente em suas mãos, seu coração disparado. O que mais isso significava? As palavras de seu pai reverberavam em sua mente, carregadas de um peso esmagador. Era tudo confuso, e a cada segundo a dúvida aumentava. Miguel a encarava, a expressão entre a raiva e o espanto, enquanto Luísa, com lágrimas nos olhos, parecia esperar que a sala se decidisse entre a dor e a revelação. Você é minha filha. Ana! E a avó? Ela sabia de tudo. O pai dela falava agora com um desespero que fazia o ambiente ficar ainda mais pesado. Ana estava em choque. Como isso poderia ser verdade? Como ela podia ser filha dele e não da avó? O que significava tudo isso? Enquanto sua mente girava, algo na atmosfera mudou de repente. Um grito cortante ecoou pelo salão, como se um fio invisível tivesse se rompido. Todos se viraram para a origem do som, e o pânico se instalou. Era Dona Edith, a velha amiga da avó, caída no chão. Ela sabe! A voz dela estava repleta de terror e os olhos arregalados pareciam mais escuros. Ela sempre soube! O desespero se espalhou como fogo. A sala se dividiu entre sussurros nervosos e gritos de susto. Miguel, apavorado, correu até Dona Edith. O que aconteceu? Ele gritou, o rosto corado de pânico. Dona Edith respirou fundo, a pele pálida como papel. Não estou bem, ela gaguejou, antes de seus olhos se fecharem. O silêncio a envolveu, e todo o alvoroço na sala foi reduzido a um murmúrio apenas. Ana se puxou para mais perto, ver a mulher de quem sempre ouviu falar como alguém forte, agora à beira da inconsciência. Era um choque. O que você sabe? Miguel insistiu, a voz agora calma, mas tensa. Ana sabia que algo estava errado. Havia algo mais ali. O que tinha Dona Edith a esconder? Quando a amiga da avó finalmente abriu os olhos, ficou claro que ela tinha que contar. Ana! Dona Edith murmurou, a voz fraca. Seu tio! Não é apenas seu tio. O quê? O que ela queria dizer? O que você está dizendo? Ana perguntou, um nó na garganta. Todos os olhares estavam agora fixos na velha senhora. Dona Edith fechou os olhos por um breve momento e então, levando todo o peso do segredo que guardava, começou a falar. O seu tio Miguel. Ela quase não conseguiu.
não é filho da sua avó. Ele é filho de uma mulher que a avó amava muito, mas que não podia, não tinha como ficar com ela. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. As peças estavam se movendo, ecoando como marés em descontrole. O olhar de Miguel passou de apavorado a furioso. Isso é uma mentira! Minha mãe me criou! Gritou ele, a voz reverberando na sala. Dona Edith olhou diretamente para ele e o silêncio se instalou. Eu não disse que você não foi amado, sussurrou. Mas a verdade precisa ser dita. Sua avó fez escolhas difíceis. Como um relâmpago, tudo parecia claro. Mas as consequências eram pesadas. Miguel não era apenas um tio. Ele carregava dentro de si a essência de um homem quebrado por segredos e mentiras. Ana não sabia como reagir. As revelações saltavam como fogos de artifício em sua mente. E cada uma se desintegrava em mais perguntas. O que significava para ela? Para Luísa? Para todos? Como poderia ter acontecido isso sem que ninguém soubesse? E então, em um momento de desespero, Dona Edith levantou-se bruscamente, gritando: Você ainda não sabe toda a verdade. O que aconteceu naquela casa estava longe de ser apenas sobre segredos. O que aconteceu foi terrível. Um novo silêncio profundo tomou conta da sala. Todos pareciam paralisados, os corações batendo como tambores, as memórias pesadas pairando no ar. Qualquer movimento poderia ser o catalisador da próxima explosão. Ana sentiu os olhos de seu pai em cima dela, cobertos por uma dor que nunca havia visto antes. A avó era uma guardiã de um lar quebrado. E agora tudo se desmoronava à sua volta. Ao olhar para Miguel, ela viu a determinação se transformar em raiva. Ele podia explodir a qualquer momento. Se você pensa que isso vai acabar assim, ele começou. Mas Ana achou que não era só isso o que ele tinha em mente. E se o que vinha a seguir fosse ainda pior que a verdade que acabaram de descobrir? O que mais poderia sair daquele caos construído ao longo dos anos? Então Ana percebeu. Todos ali estavam prestes a ser engolidos por um redemoinho de segredos que nem mesmo a tempestade mais feroz poderia conter. E o que mais do passado ressurgiria para atormentar a todos? Ana olhou para o pingente em suas mãos, seu coração disparado. O que mais isso significava? As palavras de seu pai reverberavam em sua mente, carregadas de um peso esmagador. Era tudo confuso e a cada segundo a dúvida aumentava. Miguel a encarava, a expressão entre a raiva e o espanto, enquanto Luísa, com lágrimas nos olhos, parecia esperar que a sala se decidisse entre a dor e a revelação. Você é minha filha, Ana, e a avó, ela sabia de tudo. O pai dela falava agora. Como um desespero que fazia o ambiente ficar ainda mais pesado. O choque de suas palavras reverberou no silêncio como um trovão. Ana sentiu seu estômago se contorcer. Como isso podia ser verdade? Como ela podia ser filha dele e não da avó? O que significava tudo isso? Enquanto sua mente girava, algo na atmosfera mudou de repente. Um grito cortante ecoou pelo salão. Um som agudo que fez todo mundo se virar. O horror tomou conta quando Dona Edith, que havia se levantado, desabou no chão, como uma folha arrancada por um vento forte. Edith! Miguel gritou, correndo para ela, mas o olhar de Edith estava longe, perdida, e os lábios trêmulos pareciam querer revelar um segredo que poderia mudar
tudo de novo. Ana estava paralisada. O que havia acontecido? A sala se encheu de murmúrios nervosos. O que você sabe? Miguel insistiu, olhando para Dona Edith. Seu tom tornou-se mais súbito e urgente. Ana podia sentir o coração de todos acelerando. A tensão no ar se tornava quase insuportável. E então, como se um fio invisível tivesse se rompido, Dona Edith olhou para eles, ainda no chão, uma mistura de pavor e cansaço nos olhos. A verdade precisa ser revelada, ela sussurrou tremendo. Não é só Miguel, não é só a avó. A culpa é de todos nós. Um silêncio mortal se instaurou na sala. Miguel, agora em pé ao lado de Edith, ficou em choque. O que ela estava prestes a dizer? Ana estava à beira de desmaiar. O que mais estava escondido? O que mais poderia mudar tudo? Dona Edith abriu a boca, mas então um gemido de dor escapuliu. E antes que pudesse continuar, seu olhar foi atraído para algo atrás de Ana, e com isso, todos os presentes se viraram novamente, como se um novo fantasma tivesse invadido o ambiente. A porta se abriu com um ranger sinistro, e um homem apareceu. Ana reconheceu aquele rosto imediatamente. Era seu avô, que todos acreditavam ter morrido anos atrás. Ele estava ali, em carne e osso, e parecia que os segredos que todos pensavam estar enterrados vinham à superfície. O que vocês fizeram? Falou com a voz rouca, como se as palavras estivessem soprando do seu peito. O que você fez, Ana? O choque na sala era palpável. Todos se pararam, imobilizados pelo sobrenatural, pelo imenso peso daquela figura cheia de sombras e segredos. O velho olhava diretamente para Ana, e ela sentiu um nó na garganta. Ela mal pôde responder. Vovô! Sussurrou, quase incrédula. Ele avançou um passo, e a dor estampada em seu rosto falava mais do que 1000 palavras. A sua avó não era apenas uma guardiã de segredos, ele continuou, a voz se elevando gradualmente. Ela era uma mulher presa a decisões que afetaram a todos nós. O olhar de Miguel se virou para o avô, confuso e furioso. Você! Começou, mas então parou. O tempo parecia ter congelado e o ambiente carregava um suspense de tirar o fôlego. Eu estava certo de que tinha perdido todos vocês, disse o avô, limpando uma lágrima por o dorso da mão. Mas vocês continuam sem saber a verdade. As verdades estavam se intercalando, como peças de um quebra-cabeça que nunca deveriam ter sido montadas. E quando menos se esperava, um grito estrondoso escapuliu dos lábios de Luísa. Não, pai! Ela gritou, descontrolada. Se você falar, tudo acabará em tragédia. A sala se encheu de tensão. E Ana sabia que uma nova avalanche de segredos estava prestes a desabar sobre eles. O que mais haveria entre eles? O que mais seu avô sabia que mudaria o que já parecia irreversível? A tempestade apenas começava, e Ana se preparou para o que estava por vir. A revelação que mudaria tudo parecia estar logo ali, mas até onde realmente se arriscaria para descobrir o que mais havia escondido entre suas raízes? Ana olhou para o pingente em suas mãos, seu coração disparado. O que mais isso significava? As palavras de seu pai ressoavam na sua mente, carregadas de um peso esmagador. Era tudo confuso, e a cada segundo a dúvida aumentava. Miguel a encarava, sua expressão uma mistura de raiva e espanto, enquanto Luísa, com lágrimas nos olhos, parecia esperar que a sala se decidisse entre a dor e a revelação. Você é minha filha, Ana. E a avó, ela sabia de tudo. Seu pai falava agora com um desespero que tornava o ambiente ainda mais pesado. O choque de suas palavras reverberou no silêncio como um trovão. Ana sentiu seu estômago se contorcer.
Como isso podia ser verdade? Como ela podia ser filha dele e não da avó? O que significava tudo isso? Enquanto sua mente girava, algo na atmosfera mudou de repente. Um grito cortante ecoou pelo salão. Um som agudo que fez todos se virarem. O horror tomou conta quando Dona Edith, já aos pés de Miguel, desabou no chão, como uma folha arrancada por um vento forte. Edith! Miguel gritou correndo para ela. O pânico se espalhou como fogo, mas na mesma fração de segundo. O avô de Ana ergueu a cabeça, mirando a cena com olhos arregalados. O que vocês fizeram? A voz dele era um eco de horror. E naquele momento, a sala parecia um épico de tragédia. Ana se aproximou de Dona. Edith, que estava pálida, quase imóvel. A tensão era palpável. O ar carregava a eletricidade dos segredos prestes a vir à tona, enquanto uma sensação de desamparo a invadia. Não! Ana gritou, a voz tremendo. Seu coração batia forte, o medo invadindo cada parte dela. Precisamos de ajuda! Alguém ligue para uma ambulância! E enquanto a correria se iniciava, um sibilo no fundo da sala fez todos pararem. A porta, que havia sido fechada há pouco, rangeu novamente. Miguel, cheio de horror, olhou para a entrada, onde uma nova figura surgiu. Era a mãe de Ana, com um olhar fixo no avô. O que você está fazendo aqui? Ela demandou, a voz aguda traindo sua preocupação e desconfiança. O olhar maquiavélico de quem tinha muito a perder. Eu precisava vir. Mas as palavras dele estavam sufocadas por um misto de medo e antecipação. E então, naquela fração de segundo, tudo estourou como um balão cheio de segredos. Ana ouviu risos distantes e sussurros, as sombras da sua infância dançando em sua mente. Chega! Todo mundo precisa saber! Miguel bradou, a fúria nascendo dele como um vulcão. Não podemos continuar assim! A sala estava em leque. O avô paralisado, Dona Edith caindo, a mãe de Ana gritando. E no meio disso, Ana, sentindo a pressão nos ombros, gritou com todo o desespero que conseguia reunir. Que verdade, avô! O que você está escondendo de nós? Um silêncio mortal tomou conta. E então, como se não pudesse mais suportar a pressão, o avô apontou para Miguel. Miguel não é apenas seu tio, Ana. E eu não sou quem você pensa que sou. O ar parecia espesso. Cada respiração custava a sair. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Ela olhou para Miguel, e ele respondeu com a expressão confusa, mas mapeada por um terror embutido. O que você quer dizer com isso? Miguel murmurou. A verdade é que eu sou seu pai. As palavras saíram da boca do avô como um fardo pesado. Ana ficou paralisada, seu mundo desmoronando diante dela. As reações foram explosivas. Miguel cambaleou para trás. Luísa soltou um grito e Dona Edith, mesmo inconsciente, parecia estar prestes a ser tragada pela tempestade que seus segredos haviam criado. Ana piscou. A confusão tomou a frente. Como isso era possível? O que mais poderia vir à tona? E enquanto todos naquela sala se preparavam para a tempestade de revelações, uma nova pergunta se formou na mente de Ana. Quem sou eu de verdade? E assim, a sala mergulhou de novo, numa profunda escuridão de segredos, onde cada um de seus membros sentia a maré de verdades prestes a se despedaçar. A próxima revelação estava por vir, e todos eram apenas marionetes no teatro de segredos da família. Ana olhou para o pingente em suas mãos, seu coração disparado.
O que mais isso significava? As palavras de seu pai ressoavam na sua mente, carregadas de um peso esmagador. Era tudo confuso, e a cada segundo a dúvida aumentava. Miguel a encarava, sua expressão uma mistura de raiva e espanto, enquanto Luísa, com lágrimas nos olhos, parecia esperar que a sala se decidisse entre a dor e a revelação. Você é minha filha, Ana, e a avó sabia de tudo. Seu pai falava agora, com um desespero que tornava o ambiente ainda mais pesado. O choque de suas palavras reverberou no silêncio, como um trovão. Ana sentiu seu estômago se contorcer. Como isso podia ser verdade? Como ela podia ser filha dele e não da avó? O que significava tudo isso? Enquanto sua mente girava, algo na atmosfera mudou de repente. Um grito cortante ecoou pelo salão, um som agudo que fez todos se virarem. O horror tomou conta quando Dona Edith, já aos pés de Miguel, desabou no chão, como uma folha arrancada por um vento forte. Edith! Miguel gritou, correndo para ela. O pânico se espalhou como fogo. Mas, na mesma fração de segundo, o avô de Ana ergueu a cabeça, mirando a cena com olhos arregalados. O que vocês fizeram? A voz dele era um eco de horror, e naquele momento a sala parecia um épico de tragédia. Ana se aproximou de Dona Edith, que estava pálida, quase imóvel. A tensão era palpável. O ar carregava a eletricidade dos segredos prestes a vir à tona, enquanto uma sensação de desamparo a invadia. Não! Ana gritou, a voz tremendo. Seu coração batia forte, o medo invadindo cada parte dela. Precisamos de ajuda! Alguém ligue para uma ambulância! E enquanto a correria se iniciava, um sibilo no fundo da sala fez todos pararem. A porta, que havia sido fechada há pouco, rangeu novamente. Miguel, cheio de horror, olhou para a entrada, onde uma nova figura surgiu. Era a mãe de Ana, com o olhar fixo no avô. — O que você está fazendo aqui? Ela demandou, a voz aguda traindo sua preocupação e desconfiança. O avô hesitou, o olhar maquiavélico de quem tinha muito a perder. Eu precisava vir. Mas as palavras dele estavam sufocadas por um misto de medo e antecipação. E então, naquela fração de segundo, tudo estourou como um balão cheio de segredos. Ana ouviu risos distantes e sussurros. As sombras da sua infância dançando em sua mente. Chega! Todo mundo precisa saber! Miguel bradou, a fúria nascendo dele como um vulcão. Não podemos continuar assim. A sala estava em leque. O avô paralisado, Dona Edith caindo, a mãe de Ana gritando. E no meio disso, Ana, sentindo a pressão nos ombros, gritou com todo o desespero que conseguia reunir. Que verdade, avô! O que você está escondendo de nós? Um silêncio mortal tomou conta. E então, como se não pudesse mais suportar a pressão, o avô apontou para Miguel. Miguel não é apenas seu tio, Ana. E eu não sou quem você pensa que sou. O ar parecia espesso. Cada respiração custava sair. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Ela olhou para Miguel e ele respondeu com a expressão confusa. Mas, mapeada por um terror embutido. O que você quer dizer com isso? Miguel murmurou. A verdade é que eu sou seu pai. As palavras saíram da boca do avô como um fardo pesado. Ana ficou paralisada, seu mundo desmoronando diante dela. As reações foram explosivas. Miguel cambaleou para trás. Luísa soltou um grito. E Dona Edith, mesmo inconsciente, parecia estar prestes a ser tragada pela tempestade que seus segredos haviam criado.
Ana piscou. A confusão tomou a frente. Como isso era possível? O que mais poderia vir à tona? E enquanto todos naquela sala se preparavam para a tempestade de revelações, uma nova pergunta se formou na mente de Ana. Quem sou eu de verdade? E assim, a sala mergulhou de novo numa profunda escuridão. Segredos onde cada um de seus membros sentia a maré de verdades prestes a se despedaçar. A próxima revelação estava por vir. E todos eram apenas marionetes no teatro de segredos da família. O ambiente estava tenso. Cada respiração carregava um misto de pavor e expectativa. Quando, de repente, a porta da sala se abriu abruptamente. Todos olharam para a entrada. Era a figura de uma mulher, ensanguentada, sua roupa rasgada e a expressão de desespero estampada no rosto. Socorro! Ela gritou, aparentemente fora de si. Eles estão vindo atrás de mim! Os olhos de todos se arregalaram. Quem era aquela mulher? A sala, já saturada de segredos, agora se tornava um palco para o terror. Assim que ela entrou, uma lembrança aterrorizante cruzou a mente. Kiana. Aquela mulher tinha um olhar familiar. Uma ideia horrível começou a tomar forma. Você! Ana sussurrou, cada sílaba se arrastando no tempo. Você é a irmã da avó. A mulher caiu de joelhos, ofegante e aterrorizada. Eles estão aqui! Eles sabem! Ela gritou, e as palavras reverberaram nas paredes. Cada um dos presentes sentiu um frio gélido percorrer a espinha. E então, antes que pudessem perguntar qualquer coisa, a porta se abriu de novo. Uma luz forte iluminou o espaço e uma figura ameaçadora entrou, trazendo com ela um odor de fumaça e destruição. A tensão explodiu. Outro familiar, outro segredo prestes a ser revelado. Parados! A voz comandou, cortante e firme. Ninguém mexe o músculo. Com um braço. Em direção à sala. A figura olhou diretamente para Ana, e ela sentiu um nó na garganta. Não apenas pela voz, mas pelo olhar carregado de promessas, de que as verdades que eles estavam sobre o ponto de descobrir poderiam ser mortais. O que isso tudo significava? Os segredos dela, de Miguel, do avô, tudo se misturava numa teia de horror. E por um breve momento, Ana sentiu que a resistência poderia não valer a pena. Uma nova maré de dúvidas se erguia. E Ana percebeu a verdadeira natureza de quem eram, do que estavam feitos. Estava prestes a ser exposta de uma forma que mudaria tudo e todos. Como eles iriam lidar com a verdade? Quais segredos ainda restavam para serem revelados? O caos estava apenas começando.